noite. No programa de hoje, vamos apresentar Dito, que se diz ser a reencarnação de Alois Riegel, um historiador da arte da Escola de Viena de História da Arte, que até então ninguém ouvia se dizer, e hoje tem causado um pouco de pânico entre os estudantes de arquitetura. Para comprovarmos essa reencarnação, convidamos alguns estudantes de arquitetura, que irão fazer perguntas a respeito de suas teorias. Cada uma terá direito a 2 perguntas com resposta. Vamos dar início à entrevista com a primeira convidada, Camila, logo em seguida Ana, depois eu voltarei para fazer algumas perguntas e para finalizar a convidada Thaís. Vamos acompanhar. Boa noite, Dito. Boa noite. Explica um pouco da sua obra, O Culto Moderno dos Monumentos. A obra relata a conservação dos monumentos históricos e é organizada em 3 capítulos. O primeiro relata os valores atribuídos aos monumentos. O segundo trata dos valores de rememoração, a sua relação com o culto dos monumentos. E o terceiro capítulo aborda os valores contemporâneos. Obrigada. Na sua obra, você relata em algum momento o que é monumento? Sim, monumento é uma obra criada pela mão do homem com o intuito de conservar para sempre, presente e viva na consciência das gerações futuras a lembrança de uma ação ou destino. Obrigada. Boa noite, Dito. Obrigada pela sua presença. Boa noite. Gostaria de te perguntar o que é um monumento histórico, qual o seu valor? O monumento histórico é uma criação da sociedade moderna, localizado no tempo e no espaço. A partir do século XV, na Itália, as obras eram valorizadas por suas características artísticas e históricas, e não mais por seus símbolos memoriais da Grécia e Roma. O valor histórico está diretamente relacionado com a própria noção de história do ator. Obrigada. Você afirma que a noção de desenvolvimento é precisamente o centro de toda a concepção moderna da história. Como você explica isso? Essa noção de desenvolvimento ou evolução é fundamental no pensamento hegeliano, caracterizando sua abordagem em relação às artes de diferentes períodos e, consequentemente, estendida aos monumentos. Obrigada. Boa noite, Dito. Gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigado. Boa noite. Vamos às perguntas. Nos seus textos, você defende a posição não interventora em relação aos monumentos. Como você explica isso? Essa posição minha quer dizer que não aceito a destruição ou a modificação de toda uma história pelo homem. Acredito que os monumentos devam sofrer intervenções provenientes de forças naturais. Essas forças naturais deixam marcas nos monumentos que ajudam a contar a história dele, como um ciclo natural a que se submete toda a obra humana. Correto. Você concorda que o conhecimento do estilo empregado em um monumento, sua época de construção, o conhecimento da arte, extrapola o valor de antiguidade e caracteriza o valor histórico? Sem dúvidas, pois o valor histórico vem do reconhecimento de um determinado monumento, representa um estado particular e o único desenvolvimento de um domínio da criação humana. Ele passa a ser documento histórico e por isso deve ser o mais fiel possível ao estado original de sua construção, mesmo com as transformações impostas pelo tempo. Obrigada. Boa noite, Dito. Boa noite. O valor de contemporaneidade se divide em valor de uso e o valor da arte. No que implica o valor de uso? O valor de uso é o monumento relativo às necessidades materiais do homem. Esse valor de uso é essencial a todos os monumentos históricos. Quer tenham conservado seu papel memorial original e suas funções antigas, quer tenham recebido os novos usos, mesmo os de boa conservação. Obrigada. Em relação ao valor de arte, o que você tem a dizer? O valor de arte atende às necessidades do espírito. Refere-se à capacidade que o monumento antigo mantém de sensibilizar o homem moderno. Ou seja, ainda que tenham sido criados, movidos por uma Kurzweil, uma vontade de arte radicalmente diferente da nossa, alguma característica de concepção, forma ou cor específica do monumento
do monumento, a despeito de sua aparência não moderna, torna-o capaz de satisfazer a Kunsthalle moderna. De outro modo, principalmente entre as camadas menos cultivadas da população, quando se espera do monumento a aparência nova e fresca de uma obra recém-criada, o valor de arte predominante é o valor da novidade. Obrigada. Bom, e assim terminamos nossa série de entrevistas e perguntas a respeito das teorias de Hegel. Agradeço a sua presença aqui hoje. Obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Ok, estarei sempre à disposição quando necessitarem. Muito obrigado. Obrigada. Tipo um bate-bola, né? É. Eu pensei nisso também. E aí vai trocando. Foi isso que eu falei. Eu vou incorporar. Tô incorporando. É arquiteto. Só que tá faltando o cabelinho de lado, bem. Tá bom assim? Tá bom assim. E aí, Tá toma tudo lá. tranquilo. E o que há por trás da reencarnação de Alois Hegel, um historiador que se diz ser a reencarnação viva de Alois Hegel, um historiador da Boa noite, Dito. Boa noite. O valor de contemporaneidade... Não, peraí, gente. Obrigado, tchau! Tchau! Só esqueci de perguntar se esse Hegel tem telefone. Onde?